E aí, pessoal, beleza? Vocês já ouviram falar de ursos, heróis de guerra? Não, não é nenhum filme da sessão da tarde. É uma história real. Imagine a Segunda Guerra Mundial, um cenário de caos e destruição. Agora, no meio de tudo isso, aparece um urso. Não, ele não está destruindo tudo, ele está ajudando os soldados. Parece loucura, né? Mas essa é a história de Wojtek, um urso sírio que foi adotado por soldados poloneses e se tornou um símbolo de esperança em tempos sombrios. Preparem-se para conhecer a história emocionante e inusitada de Wojtek, o urso que desafiou as probabilidades e conquistou o mundo com sua coragem e lealdade. Uma história que mistura guerra, amizade e a força inabalável do espírito animal. Eu me chamo Jorge, do Rota em Comum. E se você gosta de conteúdos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora vamos embarcar na história do nosso urso soldado. Vamos nessa! Para entendermos a história de Wojtek, precisamos voltar no tempo, para o ano de 1942. A Segunda Guerra Mundial estava em seu auge, devastando a Europa e o mundo. No Irã, soldados poloneses encontraram um filhote de urso, sozinho e assustado. A mãe do filhote, provavelmente morta pela guerra, nunca foi encontrada. Comovidos, os soldados acolheram o filhote, chamando-o de Wojtek. Wojtek rapidamente se adaptou à vida com os soldados. Ele era alimentado com leite condensado e cresceu cercado de carinho. Wojtek se tornou um mascote e símbolo de esperança. A história de Wojtek prova que a amizade pode florescer, mesmo nos lugares mais improváveis. À medida que Wojtek crescia, sua fama se espalhava junto com ele. O que começou como um gesto de compaixão se transformou em um laço inquebrável entre o urso e os soldados. Wojtek não era apenas um mascote, ele era um deles. A rotina de Wojtek era compartilhada com a dos soldados. Ele participava de treinamentos, brincava com os homens, dormia em tendas improvisadas e até aprendeu a saudar os oficiais, encantando a todos com sua inteligência e doçura. Uma das histórias mais famosas sobre Wojtek é a de que ele teria aprendido a fumar cigarros com os soldados. É claro que, na realidade, ele apenas brincava com os cigarros, mas a imagem do urso fumante se tornou lendária. Outra história curiosa é a de que Wojtek adorava beber cerveja, que se tornou sua bebida favorita. Os soldados, divertindo-se com a situação, frequentemente dividiam suas bebidas com o urso, que parecia realmente apreciar o gesto. Com o passar do tempo, Wojtek cresceu e se tornou um urso adulto, forte e imponente. Mas sua doçura e lealdade para com seus amigos soldados nunca diminuíram. Ele era um gigante gentil, sempre pronto para brincar ou para confortar um amigo em momentos difíceis. A presença de Wojtek era tão importante para a moral dos soldados que, quando a unidade foi transferida para lutar na Itália, em 1944, eles se recusaram a deixar Wojtek para trás. A solução encontrada foi inusitada, mas eficaz. Wojtek foi oficialmente alistado no exército polonês. Ele recebeu um número de série, um posto militar e até mesmo um pagamento, que era usado para comprar suas guloseimas favoritas. Assim, Wojtek, o urso sírio órfão, se tornou um soldado oficial do exército polonês, pronto para partir para a linha de frente ao lado de seus amigos de batalha. Uma história que parece ter saído de um livro de fantasia, mas que aconteceu de verdade, mostrando a força da amizade e da lealdade em tempos de guerra. O herói de Monte Cassino. Em 1944, a 2ª Brigada de Artilharia Polonesa, da qual Wojtek fazia parte,
foi enviada para a Itália para participar de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Monte Cassino. Monte Cassino era um ponto estratégico crucial para os alemães, que defendiam a região com ferocidade. A batalha se arrastava por meses, com pesadas baixas para ambos os lados. Em meio ao caos e à violência da batalha, Wojtek, o urso soldado, mostraria ao mundo que sua presença ia muito além de um símbolo de boa sorte. Ele se tornaria um verdadeiro herói de guerra. Durante a batalha, a principal tarefa da unidade de Wojtek era transportar munições pesadas, como projéteis de artilharia, por terrenos acidentados e sob fogo inimigo constante. Era um trabalho exaustivo e perigoso, mesmo para os soldados mais experientes. Observando seus companheiros humanos, Wojtek, com sua inteligência e força, começou a imitá-los. Ele se aproximava das caixas de munição, as levantava com suas poderosas patas e as carregava por longas distâncias, sem demonstrar medo ou hesitação. Os soldados, inicialmente surpresos com a atitude de Wojtek, logo perceberam que ele era uma ajuda valiosa. Forte e incansável, Wojtek se tornou um carregador de munição essencial para a brigada, transportando suprimentos vitais para a linha de frente sem jamais recuar diante do perigo. A história de Wojtek, o urso que carregava munição em meio à batalha, se espalhou rapidamente, tornando-se uma lenda entre as tropas aliadas. Ele era um símbolo de força, coragem e determinação, inspirando os soldados a lutarem com mais bravura. Sua presença era tão marcante que, após a vitória em Monte Cassino, a imagem de Wojtek carregando um projétil de artilharia foi incorporada ao emblema oficial da 22ª Companhia de Suprimentos de Artilharia. Wojtek, o urso herói de guerra, havia conquistado seu lugar na história. Lendas e realidade. A história de Wojtek, como toda boa lenda, é permeada por relatos incríveis que se misturam à realidade. É difícil, após tantos anos, separar o fato da ficção. Mas o que importa é que a memória de Wojtek segue viva, inspirando pessoas ao redor do mundo. Um dos relatos mais curiosos sobre a participação de Wojtek na Batalha de Monte Cassino afirma que ele teria capturado um espião alemão. Segundo a história, Wojtek teria percebido um movimento suspeito nas trincheiras e, com sua força, teria imobilizado um soldado inimigo que tentava se infiltrar nas linhas polonesas. Embora não haja provas concretas que confirmem esse feito heróico, a história se tornou popular entre os soldados e reforçou ainda mais a imagem de Wojtek como um guardião leal e protetor de seus companheiros. Outro relato, menos fantasioso, mas igualmente comovente, descreve como Wojtek ajudava a manter o moral dos soldados durante os momentos mais difíceis da batalha. Em meio ao medo e à incerteza, a presença tranquila e brincalhona do urso era um bálsamo para a alma dos combatentes. Conta-se que Wojtek tinha um faro apurado para identificar soldados feridos ou abatidos. Ele se aproximava deles com cuidado, cheirando-os delicadamente e, com um grunhido baixo e reconfortante, parecia oferecer-lhes apoio e companhia em seus momentos de dor. Os soldados, por sua vez, confiavam em Wojtek como a um irmão. Eles compartilhavam seus alimentos, seus medos e suas esperanças com o urso, encontrando nele um amigo fiel e um confidente silencioso. A história de Wojtek transcende os limites da lógica e da razão. É uma história sobre a amizade improvável entre o homem e a natureza, sobre a lealdade inabalável e sobre a força do espírito que se ergue mesmo diante das maiores adversidades. Wojtek, o urso que desafiou as probabilidades e se tornou um herói de guerra, nos ensina que a compaixão e a esperança podem florescer mesmo nos lugares mais inesperados.
O legado de um herói incomum. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Wojtek e seus companheiros soldados retornaram para casa. A Polônia estava sob domínio soviético e Wojtek não poderia retornar. Os soldados decidiram levá-lo para a Escócia, onde foi acolhido no zoológico de Edimburgo. Wojtek se tornou uma celebridade, atraindo multidões. Embora bem cuidado, sentia falta dos amigos soldados. Eles o visitavam frequentemente, trazendo guloseimas. Wojtek viveu no zoológico de Edimburgo até 1963, aos 21 anos. Sua história jamais seria esquecida. E aí, pessoal, que viagem! Quem diria que um urso poderia se tornar um herói de guerra, né? Wojtek, o urso soldado, nos ensinou que a amizade e a lealdade podem surgir nos lugares mais improváveis, e que a esperança sempre encontra um jeito de resistir, mesmo em meio ao caos. A história de Wojtek nos mostra que a realidade pode ser muito mais fascinante do que a ficção. Um lembrete de que o mundo é cheio de surpresas, e que a vida, com todas as suas reviravoltas, é uma aventura que merece ser vivida com coragem, compaixão e, é claro, uma boa dose de bom humor. Curtiu o mistério? Então deixe o like e se inscreva para mais histórias como essa. No Rota Incomum. Até a próxima!